ao mostrar-nos que somos espíritos imortais, a doutrina espírita convida-nos a mudar a perspectiva do lugar onde nós pertencemos de facto. Onde é que é a nossa verdadeira casa? Onde é que é o nosso mundo? Nós tendemos, apesar de já sermos espíritas e apesar de já conhecermos aquilo que a doutrina espírita nos ensina, tendemos, apesar disso, a ver-nos a nós mesmos como seres encarnados, como se nós pertencêssemos à Terra, como se a nossa verdadeira vida estivesse na Terra, como se toda a felicidade de que nós pudéssemos usufruir fosse a felicidade da Terra. E então encaramos a passagem para o mundo espiritual como algo triste, como algo lamentável. E não nos referimos à nossa falta de entendimento, referimos-nos à nossa maneira de sentir. Porque uma coisa é nós sabermos pelo intelecto que somos espíritos imortais, sabermos que antes de nascermos nós estávamos no mundo espiritual e sabermos que um dia, quando formos espíritos puros, não mais necessitaremos de reencarnar, não mais necessitaremos de um corpo e viveremos apenas na condição de espíritos. Uma coisa é nós sabermos tudo isso pelo intelecto. Outra coisa é nós sentirmos isso diante dos desafios que a vida nos coloca, principalmente quando somos confrontados com o término da vida física. E, portanto, todos nós temos essa experiência perante a perda de um ente querido, perante a perda de alguém que nós admiramos, de alguém com o qual temos uma ligação afetiva, ou de alguém que nós admiramos. Todos nós temos essa experiência. Ora, o que a doutrina nos mostra é que nós, o nosso verdadeiro mundo é o mundo espiritual. Porque é o mundo que está de acordo com a nossa natureza. Nós somos espíritos e, portanto, o nosso mundo é o mundo dos espíritos. É de lá que nós vimos e é para lá que nós vamos. Esse é o mundo primário, é o primeiro mundo. É, no fundo, a matriz de toda a vida na Terra. E é com base nela que tudo o mais no mundo material acontece. Então nós somos espíritos. E portanto nós vimos à Terra não porque nós pertençamos à Terra, mas porque nós necessitamos das experiências temporárias que a vida material nos proporciona. Da mesma forma que uma criança não pertence à escola. A sua casa não é a escola. Ela tem o seu lar junto de aqueles que cuidam dela, junto daqueles da sua família e, temporariamente, tem que ir à escola, tem que se ausentar do seu lar para ir à escola com um objetivo muito particular, que é um objetivo de aprender. É um objetivo de passar por determinadas experiências que lhe permitam adiantar-se, neste caso, no conhecimento. Terminadas essas experiências, seja diariamente, seja ao longo de alguns anos, a criança ou o jovem sai da escola e vai então em busca de outro tipo de experiências. Ora, a Terra é para nós uma escola e, portanto, nós vimos aqui temporariamente para consolidar lições. Consolidar lições através do nosso trabalho, do nosso esforço, dos desafios que nos vão ser colocados, que são os desafios que correspondem justamente às necessidades de cada um de nós.
e todos nós temos necessidades diferentes. É por isso que vivemos experiências diferentes. Uns têm desafios numa área, outros têm desafios numa outra área. Para uns, determinadas experiências são fáceis, para outros são difíceis. Por isso, todos nós vimos com condições de vida, vimos com circunstâncias diferentes. Temos corpos diferentes, temos lares diferentes, com famílias diferentes, temos condições socioeconómicas diferentes e temos oportunidades diferentes e temos obstáculos diferentes. E tudo isso gera a enorme diversidade que compõe este tiar, esta tapeçaria que é a humanidade. E todos nós, na medida em que atraímos para nós experiências diferentes, também vamos desenvolvendo as nossas idiosincrasias, as nossas particularidades. E é assim que, num universo, nós vamos enriquecendo com diversidade, com individualidade, com algo que é único de cada um de nós. Então nós vimos à Terra colher, passar por experiências que têm como finalidade proporcionar o nosso adiantamento. Ora, partindo do princípio de que todos nós necessitamos de experiências diferentes, logo, uns necessitam permanecer no corpo mais tempo do que outros. E não é necessariamente mau o espírito partir cedo. Pode ser um bom sinal. Significa que a sua missão, a sua tarefa, a sua lição está concluída. Ele já concluiu aquilo que tinha que fazer. É o mesmo que a criança ir à escola, consegue rapidamente assimilar as lições, consegue fazer aquilo que era o programa do professor para ela, consegue cumprir todos os exercícios mais cedo e, portanto, retorna mais cedo ao seu lar. E, portanto, com a partida e com o desprendimento do espírito do corpo, passa-se algo muito idêntico. Então, nem sempre o partir cedo é sinal de que existe um castigo. Pelo contrário, nós sabemos que estar no corpo é, de certa forma, uma prisão para o espírito. Porquê? Porque o corpo físico condiciona o espírito, não só na sua manifestação, na sua expressão, mas também na sua capacidade de sentir, na sua sensibilidade. Portanto, o corpo tolhe muito o espírito. Por exemplo, a nossa percepção, salvo algumas exceções, está muito condicionada pelos nossos 5 sentidos. Nós só conseguimos ver aquilo que os nossos olhos veem. Só conseguimos tocar aquilo que as nossas mãos tocam. Só conseguimos cheirar aquilo que o nosso nariz é capaz de distinguir. E o mesmo se passa com os sons. Exceção feita aos casos de pessoas que venham com o dom de uma mediunidade mais ostensiva e, portanto, conseguem captar um outro espectro da realidade. Mas, na maioria de todos nós temos esse condicionamento. Temos essa prisão. E, portanto, para o espírito libertar-se do corpo, é, de facto, uma libertação. É quando o espírito se torna novamente livre e pode viver mais de acordo com o seu pensamento, sem os condicionamentos da matéria. É no mundo espiritual que a vida do espírito é plasmada de forma mais direta pela sua mente, pelo seu pensamento, seja de uma forma positiva, seja de uma forma negativa. Na Terra, isso não acontece de forma tão evidente. Então, nós na Terra estamos muito e muito condicionados. Ora, isto ajuda-nos então a enquadrar
o desprendimento do corpo, a chamada morte física, de uma outra forma. Da nossa tradição religiosa, nomeadamente da influência que predomina na nossa cultura, nas nossas tradições em Portugal, que é a influência católica, maioritariamente, nós temos uma visão da morte que é carregada de muita tristeza, de muito pesar, como se fosse um momento trágico, a perda de alguém. Né? Portanto, todo o ritual, todo o luto, é tudo muito carregado, muito pesado, tem uma conotação muito dolorosa. E nós, com a luz da doutrina espírita, temos agora elementos para modificar isso. Não estamos a dizer que perder alguém será uma experiência necessariamente alegre. Porquê? Porque a separação custa sempre. E é natural que doa nós estarmos longe das pessoas que amamos. É natural que doa e que custe nós estarmos privados, sermos privados da sua presença, da sua companhia em nossas vidas, principalmente quando aquelas pessoas ocupavam uma função mais próxima de nós, contribuindo para as nossas atividades, para o nosso bem-estar, enfim, todo, a vida em intimidade, etc. Portanto, são pessoas que enriquecem a nossa vida. E, portanto, estar sem elas é de facto perder algo. Que é algo idêntico a, por exemplo, uma família que se separa porque uns emigram, uns vão para outro país e têm que agora estar afastados fisicamente. Hoje essa experiência já não é tão intensa como era há uns anos atrás, porque hoje temos as redes sociais, temos o Zoom, temos o Skype, e portanto tudo isto encurta a distância. Nós podemos, apesar da distância física, continuar próximos, manter uma comunicação, uma convivência com alguma assiduidade e ir acompanhando as vidas uns dos outros. Mas quando não havia isto, estar longe era muito mais difícil. E portanto isso custa sempre. O que a doutrina espírita nos mostra é que toda a separação é temporária. É tão temporária quanto duas pessoas no corpo físico se afastarem por questões profissionais, por outras questões, e mais tarde voltarem à convivência uns com os outros. Então, a partir do momento em que nós pensamos em nós, nos nossos familiares, nas pessoas que amamos, como espíritos que provimos e retornaremos a um mundo espiritual, à nossa pátria espiritual, nós podemos agora ter a certeza de que a separação que é causada pela morte do corpo é temporária. É temporária. Nós vamos viver temporariamente sem aquela pessoa, mas mais tarde ou mais cedo, quando nós nos libertarmos do corpo, quem sabe nós nos reencontraremos. Aqueles que se amam, os laços que unem os espíritos nunca se quebram. Nem os laços do amor, nem os laços do ódio. Permanecem além túmulo. Porque não são laços físicos, não são laços tangíveis, não são laços que tenham a ver com o sangue, nem com o corpo. São laços da consciência, são laços do coração, são laços do pensamento. E, portanto, enquanto nós tivermos o nosso pensamento dirigido a alguém, esteja essa pessoa no corpo ou fora do corpo, nós estamos unidos a essa pessoa. E assim que ambos os espíritos se encontrarem livres dos constrangimentos físicos, naturalmente se atrairão um para o outro. Desde que a sua condição mental assim o permita. Então, não existem laços que se destruam. Não existe nenhuma separação que seja para sempre. Todos nós vamos reencontrar-nos com aqueles que amamos, com aqueles que partiram. Nós tendemos a pensar na dor da separação como se fosse algo exclusivo daquele que está encarnado. E esquecemos-nos da dor da separação daqueles que estão do outro lado,
e que de repente têm que renascer no corpo e que deixamos para trás entes muito amados que aguardam por nós. Então, quem está do outro lado também tem que se despedir daqueles que renascem. E também fica do outro lado a saudade. E também fica do outro lado a expectativa do reencontro. Então, quem parte não deixa apenas aqui pessoas amadas. Quem parte está prestes a reencontrar-se com aqueles que os aguardam do outro lado, com muita saudade, com muito amor, e que durante toda a sua vida física torceram por ele, oraram por ele ou por ela, para que essa pessoa conseguisse, na escola da vida, concluir com sucesso todas as lições que lhe competiam, aprendendo o que tinha que aprender, servindo onde tinha que servir. Então, existe aqui, como diz a letra de, de uma música de Milton Nascimento, é um trem da chegada que é igual ao trem da partida. Há uns que estão ansiosos para vir, para ter a oportunidade de finalmente voltar à escola. Outros estão ansiosos para recebê-los, daqueles que partem. E muitos que já sentem, a sua consciência já diz que concluíram aqui o que tinham que fazer, já estão prontos para partir. Sentem que a sua missão está cumprida. Mentalmente já estão desligados. Então são aqueles que estão prontos para apanhar o comboio de volta. E todos nós, quando apanhamos esse comboio, apanhamos um comboio com um bilhete de ida e volta. Nós temos um dia para chegar e todos nós temos um dia para partir. Graças a Deus, nós não sabemos qual é esse dia, mas a data está marcada. Se nós não fizermos nenhuma asneira que nos prejudique, esse dia está... Só Deus sabe quando o dia e a hora, mas esse bilhete ele já está comprado. Nós temos a nossa experiência e a nossa viagem marcada. Então nós temos que aproveitar o tempo enquanto aqui estamos, mas sabendo que há de chegar a hora. E essa hora do regresso não tem que ser uma hora de tristeza, de tragédia, de pesar. Desde que nós tenhamos a nossa consciência tranquila de que fizemos o que tínhamos que fazer e desde que guardemos a fé e a confiança de que nenhuma separação é temporária. Então, da mesma forma que nós passamos pela separação daqueles que partem, nós agora já estamos separados daqueles que estão do outro lado. E não nos lembramos deles. Mas existe já um grupo, com certeza, de espíritos amigos, de espíritos familiares que nós não conhecemos neste momento, mas que estão do outro lado à nossa espera. Então, quando Jesus nos fala das bem-aventuranças dos aflitos, não é para fazer nenhuma apologia do sofrimento, mas para nos ajudar a lidar com o sofrimento de uma forma mais natural. Entendendo que sofrimento é algo que faz parte da existência. Porque sofrer é ficar privado de alguma coisa. Alguma coisa que nós gostamos, alguma coisa que nós, de certa forma, amamos, que nos é retirado temporariamente. Seja a presença de uma pessoa, seja a saúde física, seja uma condição financeira, seja uma segurança na vida, seja uma tranquilidade relativa da qual nós usufruímos. Então, sofrer é ficar privado de alguma coisa. E essas privações fazem parte. Fazem parte do processo de evolução. Então, nós começamos por sofrer essa privação no momento em que reencarnamos. Em que vamos perder muita da nossa liberdade. Não somos mais livres pelo pensamento.
Estamos agora presos a um corpo, regidos por leis físicas, pela lei da gravidade, pelas leis da biologia. Não podemos simplesmente materializar alguma coisa só porque pensamos com muita força. Não é assim que funciona na Terra. Então nós já estamos privados de alguma da nossa liberdade. Né? Estamos privados das comunidades de espíritos amigos que nós conhecemos e aos quais nós estamos ligados no mundo espiritual. E quem sabe o nosso coração tenha assim uma saudade subtil desse convívio e sinta uma certa dor que nós não conseguimos muito bem distinguir de estar longe de alguma coisa que já nos preencheu muito o coração e que nós agora não conseguimos tocar. E hoje estamos na Terra passando também por privações. Essas privações têm como finalidade ajudar-nos a abrir as mãos daquilo que não é essencial para nós. Para que nós aprendamos a viver de uma outra forma. Passemos a viver mais unidos àquilo que são os verdadeiros valores do Espírito. Para que possamos usufruir de uma bem-aventurança que seja condizente com a nossa condição de espírito. Porque a felicidade dos espíritos é toda imaterial. Toda a experiência dos espíritos é imaterial. Então, as bem-aventuranças de que Jesus fala e as bem-aventuranças de que o Espiritismo nos fala não é a bem-aventurança de vir a ter uma casa, de vir a ter determinada condição financeira, de vir a ter determinada condição de descanso, de repouso, de prazer. Não é isso. Isso é tudo felicidade do corpo. Felicidade do ser humano encarnado. As bem-aventuranças do Evangelho são bem-aventuranças do Espírito, que não têm a ver com condições exteriores, não têm a ver com condições materiais, têm a ver apenas com a condição do Espírito, a condição em que o Espírito se encontra. Tem a ver com o seu património espiritual, com o seu nível de consciência, com a sua capacidade de se sintonizar com o bem, com o amor e com a paz. Porque quando o espírito vive em sintonia com o bem, com o amor e com a paz, não há nada que lhe roube nem o bem, nem o amor, nem a paz em sua vida. Porque isso já é um património seu. Jesus deixou-nos esse exemplo. E o sofrimento a que ele esteve sujeito foi justamente para dar testemunho disso. A paz que pertence ao espírito, mesmo quando todo o mundo à sua volta desmorona. Então Jesus, sendo o nosso modelo e guia, traz-nos aqui uma nova referência daquilo a que nós devemos aspirar, que é uma felicidade que ainda não é deste mundo. Porquê? Porque quem habita no mundo, que somos nós, ainda não conhecemos essa felicidade, nem atingimos um nível de evolução que nos permita usufruir dela de uma forma plena e consistente e constante. Então nós podemos ter algumas experiências, de vez em quando sentir assim uma paz, uma coisa boa, uma certeza de que estamos no lugar certo, a fazer aquilo que está certo, isso dá-nos uma serenidade. Mas isso são ainda experiências muito passageiras, muito fugidias. Raros são aqueles que já conquistaram isso em si e que passam pela vida, por todas as atribulações, sempre com a mesma postura, sempre com a mesma serenidade, sempre com a mesma humildade, sempre com o mesmo amor e a mesma disposição de servir e ser útil. Esses são aqueles que já estão mais próximos das bem-aventuranças do espírito imortal.
Nós, os comuns, né, dos encarnados, não, já não faz sentido dizer os comuns dos mortais, não é? Porque nós não somos mortais, mas os comuns dos encarnados ainda não estamos aí. Então nós precisamos de um conjunto de experiências que nos vão convidando a rever os nossos valores e a rever o objeto do nosso amor, para que nós deixemos de amar coisas passageiras, deixemos de amar coisas perecíveis, deixemos de amar coisas transitórias e passemos a amar aquilo que é eterno, aquilo que não pode ser retirado de nós. Então, para isso, a vida vai como que retirando das nossas mãos aquilo a que nós nos apegamos com mais força. Vai-nos retirando aquilo a que nós nos apegamos. Para que, estando de mãos vazias, nós fiquemos finalmente disponíveis para receber outras coisas. Então, o sofrimento, nesse sentido de privação, de constrangimento, de desafios, de coisas que nos vão sendo retiradas na vida, vai nos depurando. Então vai-nos sendo retirada a saúde, poder-nos-á ser retirado determinado conforto físico ou conforto material. Podemos viver privações de ordem financeira. Podemos viver, inclusive, privações de ordem intelectual. Privações de ordem social. Não podermos conviver, de estarmos mais isolados. E poderíamos ficar aqui a enumerar experiências que são dolorosas para algumas ou outras pessoas, que são mais difíceis, né? Então tudo isso são experiências que nos convidam a modificar os nossos valores, rever os nossos valores. Já que nós não podemos ter aquilo que tanto queríamos ter, nós somos forçados a aceitar essa condição. E aceitando essa condição, então procurar compensar essa falta com outras coisas. Então, um exemplo muito paradigmático é o exemplo das pessoas que passam por uma doença terminal ou por um risco de vida, de repente ficam quase frente a frente com a possibilidade do desencarne e nessa experiência, né, nesse confronto com a morte, começam a rever a sua vida, começam a pensar, mas o que é que eu estou a fazer com a minha vida? O que é que de facto é importante para mim? O que é que eu quero com os próximos dias ou os próximos anos de vida que me restam? O que é que eu quero mesmo ter? E o denominador comum é amor, família, voltarem-se para as coisas do espírito. Chegam à conclusão que afinal tanta luta por dinheiro, por posição, por carreira, não valeu a pena. Isso não lhes trouxe felicidade. Desgastaram-se com stress, desgastaram-se com conflitos. Alguns sacrificaram a própria relação com a família por falta de disponibilidade. E chegam a um ponto, olham para trás, quando finalmente cai a ficha, tomam consciência de que a vida no corpo não vai durar para sempre e começam a questionar-se o que é que de facto eu quero da minha vida. O que é que de facto é importante para mim. O que é que vale mesmo a pena conquistar. Como nós ainda estamos num estado de inconsciência relativa, nós precisamos de uma ajuda da vida para abrirmos os olhos, para despertarmos. Quando nós estamos mais sensíveis,
nós não necessitamos de experiências muito fortes. Às vezes basta um sinal que nós percebemos que não estamos a ir na direção certa. E passamos a estar mais vigilantes. Passamos a ajustar o curso, sem necessidade de grandes alertas. Mas quando nós estamos mais insistentes e cegos numa determinada direção, num determinado propósito, apegado a certos valores, cristalizados em determinados hábitos, com o coração endurecido, cegos para as verdades do Espírito, então a vida tem que ser mais violenta. Tem que nos agitar de forma um pouco mais brutal, para que nós abramos os olhos e entendamos o que é que se está a passar. Então é nesses casos que a dor se manifesta com maior intensidade. É nesses casos que vem, como dizia Jesus, o escândalo. O escândalo chega. E a vida escandaliza-nos de tal forma que nós somos forçados a colocar uma série de perguntas. O que é que se está a passar? Porquê eu? Eu que achava que não merecia nada disto. Não estou a entender o que é que Deus quer de mim. Toda a vida eu pensei que era isto, que era nesta direção, que era desta forma, mas afinal já nada funciona. O que é que está a acontecer? Alguém me ajude. E é nesses momentos em que caímos em nós que começamos, finalmente, a buscar um outro tipo de respostas para novas perguntas. É nessas situações que muitos se voltam para a espiritualidade, que muitos se voltam para a religião, para procurar ter um entendimento mais existencial da vida. Procurar refletir sobre o que é que estão aqui a fazer, o que é que a vida espera deles. E é certamente a condição de muitos de nós que chegamos à doutrina espírita. Então, nós precisamos mudar a nossa relação com o sofrimento. Sofrimento não é uma punição de Deus. Deus não nos pune quando tira determinada pessoa da nossa vida. Deus não nos pune quando nós passamos por determinada experiência dolorosa. Não é Deus que está sentado, ditando sentenças e julgando. São simplesmente as leis da vida a funcionar. São as leis da vida a funcionar. E uma lei da vida chama-se lei de progresso. Todos nós temos que evoluir. Deus criou-nos simples e ignorantes para nos tornarmos perfeitos. Todos nós temos que evoluir. E não existe evolução sem trabalho, não existe evolução sem esforço. Ora, para uma criança ainda imatura, qual é o estímulo que nós lhe podemos dar para que ela se esforce? Muitas vezes é justamente privá-la de alguma coisa. Dizer-lhe, olha, para tu chegares ali, para tu poderes usufruir daquilo, tens que fazer isto. E é impor-lhe algumas condições para que ela passe a funcionar de uma forma mais equilibrada, passe a desenvolver determinados hábitos. Então, em certa medida, tem que ser forçada para que esses hábitos se desenvolvam. Não pode ser deixada numa liberdade absoluta, porque não tem ainda maturidade para se organizar a si mesma. Então necessita de uma organização exterior, que é a organização dos pais, ou dos educadores, ou dos tutores, ou dos professores. E é à medida que vai se desenvolvendo, adquirindo a sua maturidade, que o ser humano passa a poder viver em sociedade já com necessidade de menos organização exterior. Porque ele já se organiza a si mesmo, até certo ponto.
Mas nós, enquanto espíritos, em condição de relativa inferioridade, nós não temos uma capacidade absoluta de nos organizarmos. Não temos. Temos alguma, conseguimos organizar-nos em algumas coisas, mas não em tudo. E não em tudo aquilo que é essencial. E por isso Deus, enquanto Pai, vai, através das suas leis, vai nos trazendo essa estrutura exterior, que vem através das circunstâncias e das pessoas que chegam à nossa vida. E que são, em muitos casos, situações constrangedoras, no sentido em que nos forçam, que limitam a nossa capacidade de ação e que nos forçam a viver dentro de certas balizas. E nós não conseguimos sair dali. Por exemplo, se nascemos com uma determinada doença, ou se desenvolvemos uma determinada doença ao longo da vida e passamos a ter que viver com ela. Porque não existe forma de nos libertarmos dela e recuperarmos a nossa saúde. Então essa doença passa a ser um constrangimento que a vida nos traz para que nós aprendamos a viver dentro daquele limite. E porquê é que nós precisamos do limite? Para modificar alguma coisa dentro de nós. Para modificar ou desenvolver determinados hábitos, para revermos prioridades, para aprendermos alguma coisa. Então as leis de Deus atuam dessa forma, como mecanismos de estrutura exterior, para nos ir encaminhando, convidando a crescer em determinado sentido. É como aqueles paus que se colocam nas videiras para que ela ganhe uma direção, cresça na direção correta, cresça com verticalidade, até que finalmente o seu tronco se torna suficientemente forte. Então nós também precisamos desse apoio no estado em que estamos. Nós não somos autossuficientes, nós necessitamos de uma ajuda da vida ou de Deus que atua através da vida para que progridamos, para que nos desenvolvemos, para crescermos. Então é para isso que nós temos que reencarnar, é para isso que nós temos que passar pelas experiências que passamos, e é por isso que nós vivemos enquanto espíritos imortais numa condição de transitoriedade permanente. Para percebermos e aprendermos que a vida é dinamismo. A vida é dinamismo. Que nós temos que nos renovar permanentemente. Nós ora estamos no mundo espiritual, ora estamos no mundo físico. Ora estamos no mundo físico, ora passamos para o mundo espiritual. Ora convivemos com esta pessoa querida na nossa vida, ora temos que viver sem ela. E de repente chega outra pessoa nova que não fazia parte da nossa vida então. Às vezes é um filho, às vezes é um neto, outras vezes é alguém que nós conhecemos de uma forma inesperada. E a nossa vida vai se renovando permanentemente, as condições vão sempre mudando, vão sempre se ajustando, para que nós não nos prendamos àquilo que é transitório. Apenas aprendamos a amar aquilo que é perene, aquilo que é eterno. Então Jesus dá-nos a referência do eterno, falando-nos de Deus, nosso Pai. Não caracteriza Deus como apenas uma inteligência suprema ou apenas o Criador, mas é um Pai. É alguém que está em permanente relacionamento conosco. É alguém que tem um interesse muito pessoal, muito íntimo e afetivo por cada um de nós. É Pai, que está sempre conosco. E diz-nos: ama a Deus sobre todas as coisas. E, de forma idêntica, ama ao próximo como a ti mesmo. Não nos pede para amar este ou aquele familiar, esta ou aquela pessoa. Ama o próximo, sendo que o próximo vai variando ao infinito.
Hoje é uma pessoa que está na nossa vida, amanhã pode ser outra pessoa que está na nossa vida. É um amor sem distinção que nós temos que desenvolver. Percebendo que Deus já ama, sempre amou e sempre amará aqueles que passam pela nossa vida. Nós temos que confiar no amor de Deus e confiar que essas pessoas que partem para o mundo espiritual, essas pessoas que passam pela nossa vida, continuam sendo muito amadas, continuam sendo cuidadas, orientadas, acarinhadas e prosseguem a sua vida como Deus quer. Temos então que entregar a Deus e cuidar daqueles que hoje estão à nossa frente e que nós necessitamos de amar como o nosso próximo. Então não é um amor exclusivo, não é um amor insubstituível, é um amor que jorra através de nós permanentemente. É isso que nós temos que desenvolver, essa capacidade de nos tornarmos médiuns do amor de Deus. Para que, através de nós, Deus possa amar todos aqueles que passam pelo nosso caminho. E nós amamos e passamos e seguimos. Fazemos a nossa parte e seguimos. Fazemos a nossa parte e deixamos que os outros sigam quando chegar a hora de seguir. Deixamos de viver presos a pessoas, sem, no entanto, deixar de amá-las cada vez mais profundamente. E passamos a viver felizes com o amor que somos capazes de dar. Passamos a ser capazes de usufruir da presença daquela pessoa querida enquanto ela está conosco, sabendo que um dia ela não vai estar mais conosco, durante um certo período. Mas outros virão, e outros nós seremos capazes também de amá-los igualmente. Confiando que Deus, porque nos ama, trará sempre amigos queridos para as nossas vidas, para que a nossa vida também tenha alegria, tenha cores. Nós não vivemos só com pessoas difíceis. Nós não vivemos só com pessoas que exigem de nós. Todos nós temos à nossa volta amigos queridos do coração que Deus colocou no nosso caminho para alegrar os nossos dias, para alegrar as nossas vidas. Então nós temos que aprender a apreciar este dinamismo da vida, esta riqueza da existência, para não ficarmos presos ao passado, não ficarmos cristalizados com determinadas experiências e estarmos sempre receptivos àquilo que chega. Então que Jesus continue a inspirar-nos, a fortalecer-nos e a ajudar-nos a entender estas bem-aventuranças de que Ele nos falou e, para isso, fortaleça a nossa fé e a nossa capacidade de irmos diariamente exercitando-nos nesse mandamento que é a síntese de toda a lei e dos profetas: ama o próximo como a ti mesmo e ama a Deus sobre todas as coisas. Muita paz.